boa tarde. Voltamos aqui para o nosso vídeo 3 da nossa terceira aula, que é um vídeo extra, na verdade, sobre resolução dos exercícios e projetos de autômatos finitos. Aqui a gente tem alguns exercícios que eu passei para vocês, 9 no total. Eu vou fazer alguns exercícios aqui com vocês para a gente praticar, para a gente fazer juntos. E eu espero que vocês aprendam. E se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo para a gente solucionar com mais calma, tá? Então, o primeiro exercício que eu vou fazer é justamente esse da letra A, que é cadeias de comprimento ímpar. Então, considerando o alfabeto 0 e 1, fazer um autômato finito que reconheça cadeias de comprimento ímpar. Então, vamos lá para o nosso quadro para a gente fazer esse primeiro exercício. Então, está aqui o nosso quadro. Então vamos lá para o primeiro detalhe. Sempre que eu estou fazendo um autômato finito, eu coloco a linguagem que ele tem que reconhecer. Então, a linguagem reconhecida por esse autômato, L de M1, vai ser W, todas as cadeias de W, tal que o tamanho de W, ou módulo de W, lembrando que a notação de W de tamanho é barra W barra, é ímpar. E o nosso alfabeto de discurso vai ser 0 e 1. Então, o que o nosso autômato tem que reconhecer, novamente, é todas as cadeias presentes no nosso universo de discurso de binários, né, de cadeias binárias, de concatenação de zeros e uns, que tenham tamanho ímpar. Então, por exemplo, a cadeia vazia. Por definição, a cadeia vazia, deixa eu fazer aqui esse vazio direito, fazer assim. A cadeia vazia, ela tem tamanho, o tamanho dela é justamente 0, por definição. A cadeia 0, o tamanho dela é 1. A cadeia 1, o tamanho dela também é 1. A cadeia 0, 1, o tamanho igual é 2. A cadeia 1, 0 tem tamanho 2 também. E assim sucessivamente tem a nossa cadeia. Vou fazer só um outro exemplo aqui. A cadeia 1, 0, 0 tem tamanho 3. Esses exemplos que eu dei são excelentes para vocês notarem um detalhe específico que é importante para fazer esse autômato específico. Esse autômato que reconhece linguagens com cadeias ímpares, que é justamente o seguinte: a inclusão de qualquer dígito, seja ele 0 ou 1, a inclusão de qualquer símbolo, né? Ele acrescenta 1 no tamanho. Ou seja, se o tamanho era par, por exemplo, nessa primeira cadeia de tamanho vazio, se o número dele era par, ele vira ímpar. Da mesma forma, se é ímpar, ele vira par. Então vai havendo essa troca toda a vida que eu estou colocando um símbolo novo na minha cadeia, concatenando um símbolo novo na minha cadeia. E é isso que o seu autômato tem que perceber. Eu não preciso calcular a todo momento qual o tamanho da cadeia. Não preciso. O que eu vou precisar é saber se agora eu estou numa quantidade de números ímpares ou uma quantidade de números pares. Então a gente vai ter dois estados. Vou pegar aqui outra canetinha. O estado de quantidade ímpar. 2, quantidade par. Então eu vou ter esses dois estados relevantes para mim. Se eu estou numa quantidade ímpar ou se eu estou numa quantidade par. Então vou fazer aqui os nossos estados. Vou chamar um estado de quantidade par, Q par, e outro estado de Q ímpar. Vou colocar aqui os círculos para representar nossos estados. Esse é o primeiro círculo.
e esse é o segundo, representando meus dois estados. E agora eu tenho que me preocupar com as transições e o que é que vai acontecer com o que eu leio quando eu leio cada símbolo em cada estado. Então, se eu estou, vou fazer assim, separar. Se eu estou, por exemplo, vou pegar outra cor, roxo. Se eu estou em um par, numa quantidade par, e leio o símbolo 0, o que acontece? Se eu estou num número par, por exemplo, se eu estou aqui, nessa cadeia, e faço a inclusão de um outro símbolo, incluo um outro 0, qual o tamanho que fica? O tamanho fica 3, passa a ser ímpar. Então, toda vida que eu tiver par, se eu ler um número, se eu ler outro símbolo, eu acrescento um na quantidade e esse passa a ser ímpar. Então, eu vou chamar isso aqui de QI. Vai para o estado QI. Da mesma forma, se eu estou numa quantidade par e leio o símbolo 1, eu vou também para um QI, que é uma quantidade ímpar de símbolos. Terminamos a análise de todos os símbolos do alfabeto para o primeiro estado, vamos para o nosso segundo estado. O nosso segundo estado, QI, quando eu leio o símbolo 0, se eu estou num número ímpar, numa quantidade ímpar, e acrescento um outro símbolo, seja ele 0 ou 1, ele vai para uma quantidade par de símbolos. Novamente, se eu estou em QI e faço a leitura do símbolo 1, eu vou para um Q par. Então, como eu estava falando para vocês, eu tenho que agora fazer as ligações entre meus estados. Eu tenho meu estado QP e meu estado QI, só que eu já defini as transições. Só falta desenhar no meu diagrama de estados. Eu tenho QP e QI. Primeiro eu vou iniciar com QP por ser mais simples. QP, quando eu faço a leitura do símbolo 0, eu vou para QI. Então, vou fazer a ligação aqui. Estou em QP, vou para QI, lendo o símbolo 0. A mesma coisa acontece quando eu leio o símbolo 1. Se eu ler o símbolo 1, se eu estiver em QP, eu vou para QI. Então, eu desenharia outra seta, mas sem necessidade, eu vou colocar só vírgula 1. A mesma coisa, eu vou fazer a mesma análise para quando eu estiver em QI. Estou em QI, faço a leitura do símbolo 0, vou para QP, estou em QI. Faço a leitura do símbolo 0, então eu vou para QP. Setinha de transição, vou para QP. Fiz essa leitura, desenhar esta, tenho que também descrever qual é o símbolo que representa essa transição, que faz essa transição do meu circuito. Então, 0. A mesma coisa, estou em QI, faço a leitura do símbolo 1, vou para QP. Então, vírgula 1. Excelente, está quase terminado o nosso diagrama, só falta definir duas coisas. A primeira, qual é o estado inicial, e a segunda é qual é o estado de aceitação. Isso varia de acordo com a lógica que eu quero implementar do meu autômato. Nesse meu autômato específico, eu tenho que definir o quê? Quais são as linguagens de tamanho ímpar que eu devo aceitar. Qual é o estado que representa isso no meu diagrama. Vocês devem ter dito aí que é o meu estado QI. Então, eu vou desenhar mais um círculo aqui para representar o meu estado de aceitação. Esse círculo aqui representa, então, meu estado de aceitação final do meu circuito. E qual seria meu estado inicial? Qual é o estado que representa que eu tenho tamanho 0? O estado que representa que eu tenho tamanho 0 é justamente o meu QPA. É onde eu vou iniciar o meu circuito. Quando eu leio a cadeia vazia, ou seja, quando eu não li nada ainda imediatamente, eu tenho tamanho 0. Então, é justamente meu estado inicial. Que é esse aqui. Meu estado inicial. Bom,
Vocês conseguiram entender a questão 1? Eu espero que sim. Se vocês conseguiram, com certeza vocês conseguem fazer a questão B, a segunda questão, que é cadês contendo um número ímpar de uns. Agora vocês vão ter que se preocupar com a transição com o número zero, que não vai ser mais para par. Eu não sei como é que vai ser. Vou deixar vocês tentarem resolver. E se vocês não conseguirem, podem entrar em contato, que a gente faz junto a essa questão de cadeias contendo um número ímpar de uns. Ela é bem simples, vocês também conseguem fazer com certeza. Eu vou fazer essa terceira questão de cadeias começando com número com zero, com o símbolo zero, para dar um caminho para vocês de como resolver questões dessa forma, tá? Então vamos lá. Voltando para a nossa tela de quadro branco improvisado, a gente tem que qual é a linguagem que tem que ser reconhecida pelo autômato M2? A linguagem que tem que ser reconhecida por ele é LM3, vai ser as cadeias W que começam por zero. Então, tal que W começa por zero. Começa pelo símbolo zero. E agora, eu tenho ainda trabalhando no meu alfabeto binário. Meu alfabeto 0 e 1. Então, quais são os três estados, ou quais são as três situações possíveis que o meu autômato e que minha cadeia pode ter? Inicialmente, eu não ter lido nada, não ter lido nenhum símbolo, não ter lido nem o símbolo 0 e nem o símbolo 1. Então, esse é o primeiro estado e também vai ser o nosso estado inicial do nosso sistema, que é não ter lido nada ainda. Então, eu vou colocar aqui 1, não ler nada. Ponto e vírgula. 2. A segunda situação que ele pode ter é ou ler o símbolo 0 ou ler o símbolo 1. Eu vou começar com a segunda situação sendo ler o símbolo 0. Então, ler símbolo 0. E a terceira situação, terceira e última, é ler símbolo 1. Essas três situações são possíveis para o nosso autômato. Não ler nada, eu ter a cadeia vazia como entrada, ler o símbolo 0 logo no começo, ou ler o símbolo 1 logo no começo da leitura da minha cadeia. Começar por 0, começar por 1. Então, eu vou desenhar no diagrama de estados esses três estados do meu sistema. Vou desenhar um círculo aqui, outro círculo aqui e outro círculo aqui. Depois eu coloco os rótulos dele. Então, vou dar os rótulos deles, que vai ser o não ler nada, eu vou chamar de QN. Deixa eu voltar aqui. QN. Esse estado aqui eu vou chamar de Q0, que é ler o símbolo 0 logo no início. E esse outro estado aqui eu vou chamar de Q1, que é ler o símbolo 1 logo no início. E quais são as transições? Quais vão ser as transições com base nos símbolos lidos? Lembre-se, eu tenho que testar todos os símbolos do meu alfabeto. Então, se eu estou em QN, vamos lá fazer a nossa tabela de transição. Vou separar aqui. Se eu tenho, sempre representando por delta, se eu tenho o estado QN e leio o símbolo 0, eu vou para que estado? Eu vou para o estado que eu vou chamar de Q0, que é esse estado que eu digo que ele iniciou pelo 0, pela leitura do número 0. Então, vai para Q0. Se eu faço a leitura, se eu estou em QN, e faço a leitura do símbolo 1, eu vou para o estado Q1. Fiz o teste para todos os símbolos do meu alfabeto, agora vou para o próximo estado. Aqui eu vou começar pelo Q0. Então, delta Q0. Quando eu leio o símbolo 0,
eu posso permanecer em Q0. E quando eu estou em Q0 e leio o símbolo 1, eu permaneço em Q0. Por quê? Porque meus estados são iniciou por 0, que é o Q0, ou iniciou por 1. Então eu tenho que refazer. É melhor refazer do começo. Então, voltando para o exemplo, para os nossos exercícios, a gente tem o exemplo 2. O exemplo 2 é basicamente igual ao exemplo 1, que é cadeias contendo o número 1 de uns. Vocês conseguem fazer a modificação, com certeza, do primeiro exemplo que a gente fez junto, para incluir apenas o número ímpar de uns. Então, como é um exercício muito parecido, eu não vou fazer para vocês. Eu espero que vocês tentem fazer e me mandem a resposta. O terceiro exercício pede cadeias começando com 0. Cadeias começando com 0, esse exercício é bem interessante. Vamos lá para o nosso quadro improvisado. Aqui no nosso quadro, a gente pode inicializar sempre dessa forma. Qual é o tipo de linguagem que o nosso autômato M3 quer reconhecer? Quer reconhecer cadeias, tal que as cadeias começam por zeros. Cadeias que começam por zeros. Então, quais são as situações que a gente tem que representar nos nossos estados? O primeiro é não ter lido nada, é a nossa etapa inicial. Então, eu vou colocar aqui, vou pegar outra caneta, essa caneta aqui vermelha, 1, não ter lido nada, não ler nada. A outra opção, outra informação que eu preciso guardar é se inicializou lendo um 0, então, segunda situação é leu inicialmente um 0. Ou a terceira situação, que é leu inicialmente um símbolo 1. Lembrando, o nosso alfabeto de discurso, o alfabeto que a gente está trabalhando nesses exercícios, são o alfabeto com os símbolos zeros e uns. Então, novamente, quais são as opções que a gente tem? Ler inicialmente nada, ou seja, inicializou o programa, a cadeia vazia é lida. Leu nada. Leu inicialmente o 0 e leu o 1. Então, eu tenho 3 estados relevantes para o meu sistema. E agora que a gente definiu as 3 situações possíveis, a gente pode desenhar o nosso diagrama de estados para esse autômato. Então, vamos lá. Vou desenhar os círculos representando meus estados, depois eu coloco o nome deles. O primeiro círculo, o segundo, lembrando que são 3 estados, e o terceiro círculo. O primeiro estado, eu vou dar o nome de QI, que é, não li nenhum número ainda, é meu estado inicial, QI. Depois eu faço a leitura do 0 ou faço a leitura do símbolo 1. E quais são os diagramas? Qual é o diagrama de estados? Qual é as transições que eu vou definir para cada estado? Vamos lá para a nossa tabela. Eu vou fazer aqui uma nova página e depois eu volto aqui. Então vamos lá. Para o meu estado inicial, QI, quando eu ler o símbolo 0, para que estado eu vou? Eu posso pensar que se ele não leu nada, é o meu estado inicial, então beleza, é o meu QI. Eu vou até já colocar a seta aqui indicando que é o meu estado inicial do meu autômato. Depois, se eu ler o valor 0, eu vou para o meu estado Q0,
que indica qual valor lido inicialmente, que é o Q0. Se eu estou no QI e leio o símbolo 1, eu vou para o estado Q1, que indica que o primeiro valor lido foi o símbolo 1. Excelente. Fiz todas as situações possíveis com o meu alfabeto. Vou para o outro estado. O meu outro estado é Q0, lendo o símbolo 0, e Q0, lendo o símbolo 1. Se meus estados estão representando o que inicializou, lembre-se, meu estado Q0 representa leu inicialmente o 0 e meu estado Q1 representa leu inicialmente um valor 1. Se eu estou no Q0, quer dizer que ele já leu inicialmente o valor 0. Então, ler qualquer outro número, ler qualquer outro símbolo, não vai alterar o valor lido inicialmente, não é? Logicamente. Então, eu posso permanecer no mesmo estado que eu estou. Então, se eu estou em Q0 e leio 0 novamente, eu permaneço em Q0. Meu símbolo inicial lido foi 0, então eu continuo no estado 0. Se eu li 1, não vai alterar o valor inicial que eu li. Da mesma forma. Então, se eu ler o símbolo 1, quando eu estiver em Q0, eu permaneço também em Q0. Se eu estou em Q1 e leio o símbolo 0, semelhante ao Q0, se eu li 0 quando eu estou em Q1, não vai fazer alteração no símbolo inicial lido. Então, eu permaneço em Q1. Se eu estou em Q1 e li o símbolo 1, eu também permaneço em Q1. Ok? Então, voltando lá para o nosso diagrama, eu posso agora desenhar as transições, que é, se eu estou em QI, se eu estou nesse estado, e faço a leitura do símbolo 0, faço essa leitura, então eu vou para o meu Q0. Se eu estou, e tenho que sempre lembrar de dar o rótulo para a minha transição. Se eu estou em Q1 e li 0, eu vou para Q0. E se eu estou em QI e leio 1, se eu estou em QI e leio 1, eu vou para Q1. Então, eu vou para Q1. Lendo o símbolo 1. E agora, vou fazer a mesma análise para o Q0. Aqui. Se eu estou em Q0 e li o símbolo 0, eu permaneço em Q0. Então, eu vou ter uma transição para ele mesmo com o símbolo 0. Da mesma forma, se eu ler o símbolo 1, então, vírgula 1. Em Q1, eu tenho a mesma coisa. Em Q1, se eu ler 0, eu permaneço em Q1. Em Q1, se eu ler 1, eu também permaneço em Q1. 0 e 1. E lembrando, qual dos meus estados representa começar por 0? É meu estado Q0. É esse estado aqui. Então, ele também é o meu estado terminal, ou o meu estado de aceitação. Então, vou desenhar aqui um outro círculo para representar o meu estado de aceitação. Vou desenhar aqui dentro. Esse é meu estado de aceitação. Então, esse é meu diagrama de estados para o autômato M3, que representa a linguagem W começando por 0. Todas as cadeias que começam pelo símbolo 0. Note que tem um detalhe bem interessante nesse autômato, que é meus estados Q0 e meu estado Q1. Quando eu faço a leitura de qualquer símbolo, ele permanece nesse estado, não havendo alteração, independente do símbolo lido. Isso é chamado de estados de absorção. Eu absorvo qualquer símbolo digitado, qualquer símbolo lido, eu permaneço no mesmo estado. Não há alteração dos estados, independente do símbolo lido. Esse estado, novamente, é chamado de estado de absorção. Tá?
Vamos fazer mais uma questão? Nosso terceiro e último exemplo que eu vou fazer aqui é esse exemplo 4, que é cadeias contendo a subcadeia 0, 1, 1, 0. Então, esse é um exemplo também mais complicado, vocês veem que vai avançando e vai ficando realmente mais complicado, que é fazer esse autômato finito determinístico de forma que ele defina e aceita as cadeias que têm a subcadeia 0, 1, 0. Como é que é feito isso? Então, vamos lá. Vou mudar aqui para o nosso quadro. Então vamos lá, já que a gente definiu os 4 estados possíveis, 4 situações possíveis que o meu autômato pode ter, eu vou agora desenhar o meu diagrama de estados. O primeiro, o segundo, vou desenhar só os círculos e depois eu boto os rótulos nele. O terceiro e o quarto eu vou colocar aqui embaixo. Então vamos lá. Vou dar rótulos para eles. Eu vou chamar esse aqui de Q, esse aqui de Q0, esse aqui de Q01 e esse aqui de Q010. Então, só pelo nome vocês já sabem qual é o meu autômato inicial, o meu estado inicial do meu autômato, que é esse, e o meu estado final do meu autômato, que vai ser esse aqui, que é justamente lido, depois de ter lido todo a minha subcadeia. Então, eu tenho esses dois já bem definidos. E o que acontece se, por exemplo, eu estou no estado inicial e leio um valor 0? Se eu leio um valor 0, pode ser o candidato a meu primeiro dígito da subcadeia. Então, se eu leio um valor 0, eu vou para o meu estado Q0. Da mesma forma, gente, eu vou fazer assim nessa ordem, depois eu me preocupo com cada transição que vai faltar. Se eu estou em Q0, quando eu faço a leitura do símbolo 1, eu posso ir para o estado Q01 como candidato para a minha sequência. E se eu estou em Q01 e leio um símbolo 0, eu vou para meu estado de aceitação, quer dizer que eu encontrei minha subcadeia. Perfeito, né? Só que agora eu preciso me preocupar com todas as transições que faltaram. Lembre-se, em um autômato finito determinístico, todos os estados têm que ter a representação da transição com todos os símbolos. Então, se os meus símbolos do meu alfabeto são 0 e 1, eu tenho que definir o que acontece quando no meu estado Q, por exemplo, eu leio o símbolo 1. O que acontece? Ele permanece nele mesmo. Quer dizer que não houve mudança na possibilidade da minha cadeia. Não encontrei nada que represente a minha cadeia. Se eu estou no estado Q0 e leio o símbolo 0, eu posso permanecer nele mesmo, porque quer dizer que aquele 0 ainda é candidato a ter um 1 que vem em seguida. Então eu posso permanecer aqui quando eu ler o símbolo 0. Quando eu chego no estado Q01, o que acontece quando eu faço a leitura de 1? Ou seja, se eu tiver, por exemplo, a cadeia 0, 0, 1, 1, o que é que acontece? Quando eu leio o valor 0, eu vou para o meu Q0, perfeito. Eu estou no estado inicial Q, vou para Q0, depois faço a leitura do outro 0. Então, permaneço em Q0, ótimo, porque é um candidato a 0, 1, 0. Quando faço a leitura do valor 1, vou para Q01, e quando faço a leitura do outro 1, toda a minha sequência ela foi quebrada. Eu não tenho mais a possibilidade de fazer 0, 1, 0. Então, eu tenho que voltar lá para o meu estado inicial. Então, vai ter uma ligação aqui, ligando o meu estado Q01 para o meu estado inicial, quando eu leio o outro valor 1. Agora só falta saber o que acontece quando eu estou no estado Q010, quando eu faço a leitura dos zeros, do símbolo 0 e do símbolo 1. Quando eu já encontrei a subcadeia 010, eu já posso aceitar a minha cadeia. Quer dizer que eu encontrei minha subcadeia dentro dessa cadeia maior. Então, tanto faz. Se eu ler 0 ou 1, eu permaneço no meu estado de aceitação.
Então eu vou fazer essa transição para quando eu ler 0 e 1. Se eu ler o símbolo 0 ou se eu ler o símbolo 1, quer dizer que eu estou incluindo mais valores atrás da minha subcadeia. Mas eu já encontrei a subcadeia 0, 1, 0. Então, por exemplo, a subcadeia 0, 1, 0, 0, 0, ela é aceita pelo autômato. Por quê? Porque eu tenho a subcadeia 0, 1, 0. Então, quais seriam as transições e quais seriam os estados que percorreriam essa minha subcadeia, essa cadeia 0, 1, 0, 0, 0? Seria meu estado inicial Q, depois que eu lesse o 0, ele iria para o meu Q0, depois de ler o 0, eu iria ler o 1, então eu iria para o estado Q01, depois eu iria para o meu estado, lendo o valor 0, Q010, depois vou ler o outro 0, permaneço no estado Q010, leio novamente o outro 0, permaneço no Q010. Quer dizer que eu só concatenei, só coloquei atrás da minha cadeia 010 mais símbolos, que nesse caso 00, e tenho que aceitar a cadeia, porque ela tem essa subcadeia necessária na minha linguagem. Deu para entender essa questão? Também um pouco mais complexa, mas eu acho que ficou claro para vocês como é que tem que ser feito. Façam os testes. Façam um teste nesse autômato que eu fiz. Façam o autômato de vocês. Tentem fazer os exercícios com outras subcadeias. Teste se a cadeia, por exemplo, 0001101, ela é aceita ou não por esse autômato. Tente 01 ou isso aqui, 010, 0111, se ela é aceita ou não por esse autômato, e assim sucessivamente. Façam esses testes para vocês reconhecerem os autômatos e fazerem com que o autômato se adeque à linguagem que você tenta representar. Esse autômato representa essa linguagem? Se sim, então está correto. Esse autômato que eu fiz, ele com certeza reconhece as cadeias que tem a subcadeia 010. Então, ele está correto, ele está fazendo justamente o que eu me propus. E agora, por fim, vamos para os últimos exercícios, que agora eu deixo para vocês. Os últimos exercícios são cadeias que começam e terminam com 0, cadeias que não contêm a subcadeia 010, essa aqui dá para se fazer com base nesse quadro, nesse exercício que eu fiz agora por último. Cadeias contendo um número par de zeros e um par de uns, essa é muito interessante. Cadeias que um autômato que reconheça todas as cadeias do alfabeto e que reconheça a linguagem vazia. Essas duas últimas são interessantes e eu deixo para vocês fazerem, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido todos os exemplos que eu fiz. Se ficou alguma dúvida, a gente faz junto nas nossas aulas com uma melhor explicação, tá? Obrigado pela atenção, até a próxima aula.